E aí, pessoal, estão me ouvindo aqui? Queria saber se eu estou de ponta cabeça o som tá legal, se a imagem tá legal. Nós vamos chamar a Rafaela, algumas pessoas acenando. Acho que eu vou inverter assim, ó. Ó, meu compadre Djalma, filho. Tem que fazer uma live com você, Djalma. Vamos chamar aqui a Rafaela. Vamos ver se ela está aqui no ar. Rafaela. Já vamos começar nossa live hoje sobre assédio em tempos de coronavírus. Vamos ver se eu acho a Rafaela, se ela está no ar. Vamos ver se ela já me chamou. O meu relógio ainda é 4 horas em ponto. Rafaela, cadê você? Vamos ver se eu acho ela aqui. Para nós iniciarmos. Só um minutinho. Já estamos aí com 30 pessoas, quase 40. Carlos Thaís, minha amiga de Santa Catarina. Fátima, Érica, Débora. Manda um abraço para Carlos Henrique, Débora. Espírito Santo, Carlos Henrique Bezerra. Preciso também conversar com esse homem. Guilherme, Lu. Vamos ver se a Rafaela entra. Enquanto isso, eu vou responder uma pergunta que estão fazendo direto para mim em relação à rescisão do contrato de trabalho. Muitos perguntam se essa rescisão se dá por força maior ou por factum principis. Por que factum principis? O factum principis está no artigo 486 da CLT e ele significa fato do príncipe. No meu modo de ver, a rescisão do contrato de trabalho nessas situações não se dá por um ato, não é movido, não é causada por um ato discricionário do prefeito ou do governador. Na verdade, quando vem o prefeito, o governador, e manda fechar um shopping, por exemplo, ele o faz mais para regular uma situação anterior, que era a situação do coronavírus. Então, não me parece que seja rescisão por factum principis, mas sim rescisão por força maior, artigo 501 e artigo 502 da CLT. Qual que é a diferença? Ambas são espécies do gênero rescisão por força maior. A rescisão por força maior, ela tem como elementos o evento inevitável e a ausência de culpa por parte do empregador. Nesse caso, o próprio Decreto Legislativo 6, a própria Medida Provisória 927, eles falam de força maior. É um caso que foi um evento inevitável e ausência de culpa do empregador. Então, me parece que aqui a rescisão é por força maior e aí a indenização do fundo de garantia pela metade. Então, não tem aviso prévio, paga-se férias e 13º normal e a indenização do FGTS, que ao invés de ser 40%, passa a ser de 20%. Se for factum principis, só aquela multa de 40% que é paga pelo órgão que deu causa ao fechamento da empresa. Rafaela enviou uma solicitação. Vamos ver se ela entra. Vamos esperar aqui, ela deve estar entrando. Oi, Rafaela. Olá, tudo bem? Eu comecei pelo meu, cada um começou pelo seu. Pois é. Agora deu certo. Imagina nós meia hora falando cada um e ninguém se encontra. Tudo bom? Mas estava mais ou menos assim, tudo ótimo. E contigo? Tudo jóia.
Eu vi que você já fez uma live hoje, ou 2 lives, é isso? Já fiz uma, falta mais 2 agora. Meu Deus do céu. Eu pelo menos, tenho que intercalar um dia sim, um dia não, senão acho fica meio cansativo para mim. Fica, mas E a aí, Rafaela? agenda, né? Como você manda na agenda, então a gente faz no horário que Não, você pode. eu ultimamente eu não estou mandando nem no cachorrinho aqui de casa. O negócio aqui... Não, mas aí a Manu tem toda ordem e hierarquia, concordo com ela, viu? E o que você está achando dessa loucura toda aí desse Bom, tempo de pandemia? vamos lá, gente. Acho que nós, advogados trabalhistas, nós nunca trabalhamos como estamos agora, mas acho que é um momento importante até mesmo para a própria advocacia trabalhista, né? Eu vejo que é um momento de valorização até mesmo, porque a gente passava por um período em que a advocacia trabalhista, em especial o consultivo, né, que é onde eu tenho a atuação, ela é a atuação justamente que a gente... o empregador ali muitas vezes não via a diferença aqui na consultoria, ou até mesmo por nós advogados, né, que acabávamos não mandando, enfim, ou não enfatizando essa necessidade. Então, em primeiro lugar, está sendo um período de muito trabalho, muito aprendizado para cada um de nós advogados, em especial porque a gente está num momento de desamparo, né? O governo está aí praticamente há 1,5 semanas já quase, prometendo uma nova medida provisória, prometendo novas medidas justamente para amparar aqui toda essa situação, e até agora a gente não se deparou com essas novas medidas, né? É evidente que a MP ali vem com uma série de falhas, né? Mas ainda que com as suas falhas, é uma medida que a gente não pode negar que foi necessária, pelo menos momentaneamente. Agora a gente tem outras medidas emergenciais, né? Medidas de necessidade de algumas empresas já com problemas de faturamento, de redução de salário, outras até mais grave, de suspensão, redução de jornada, que impacta, né, nessas questões salariais. Então, eu sinto que nós estamos carentes, né? E a gente precisa ser mais estratégico do que nunca nesse período aqui para traçar a melhor decisão para o nosso cliente, né? Essa medida provisória, a gente todo dia vai lá dar uma olhada se saiu ou não saiu. Ela vem regular a redução salarial, que é uma coisa que todo mundo está perguntando. Exato. E aqui a gente já antecipa 2 regras de ouro da redução salarial, só mediante acordo ou convenção coletiva, sob pena de inconstitucionalidade, e aí vai ser um problema, porque os sindicatos também estão meio de quarentena, então é complicado você ir atrás dessa chancela sindical, mas enfim, a Constituição Federal é clara nisso, né? Redução, irredutibilidade de salário, mediante acordo ou convenção coletiva, né? É muito literal isso. E a segunda condição está no artigo 611, parágrafo 3º, que diz que quando houver acordo de redução salarial, você tem que garantir qualquer ato de dispensa durante a vigência do acordo. Então, nós temos que ficar atentos. E também deve vir uma suspensão do contrato de trabalho. Eles já prometeram, eles devem estar no ajuste da redação aí, né? Exato. E uma outra questão que estava circulando, até bem pontuado com esse fato de que nós estamos encontrando dificuldade de negociação, e isso é uma realidade, né, em algumas categorias profissionais, não só pelo funcionamento, mas às vezes pela própria resistência sindical na negociação. Uma das questões que até circulou dessa nova medida provisória seria a flexibilização caso o sindicato se recusasse a negociar, porque daí a gente poderia se valer da comissão dos trabalhadores, da comissão de representantes dos empregados pelo 617A, né? Porque hoje a gente tem uma hierarquia, né, uma escada muito rígida para eu dispensar o acordo, né? Então eu preciso esperar 8 dias para a federação, sobre para a confederação, para ir então poder ter essa negociação, né? A estrutura sindical brasileira, ela tem essa pirâmide, né? Confederação nacional, as federações estaduais e os sindicatos de base. Então, isso. A CLT, você bem lembrou, é o artigo 617 ou 618? 617? 617A. Ele diz que, no caso de recusa do sindicato, vamos imaginar que a empresa pretenda fazer um acordo
e o sindicato se recusa, e no prazo de 8 dias você chama a federação, e se ela se recusar, você pode, então, acionar uma comissão de empregados, e há quem diga que você pode fazer até uma comissão via WhatsApp, dependendo do caso, você nomeia os empregados, e aquela comissão de 6, 7 empregados no grupo do WhatsApp vão negociar com o empregador. Então, nós estamos vivendo isso. Mas o assunto de hoje, acho que é outro, né, Hoje a gente Rafaela? vai falar de assédio, né? A gente está num período de suspensão e não sei se a gente consegue ou não, mas a gente tem as questões importantes de assédio moral, assédio sexual dentro do ambiente de trabalho, né? Que é justamente essa situação e mesmo no período que nós estamos vivendo, é possível sim identificar questões de assédio, não necessariamente que ele precise estar diretamente ali com aquela pessoa, mas às vezes um e-mail, às vezes uma forma de ser tratada, em especial hoje que a gente está vivendo aí num mundo mais digital, né? Essas identificações, essa cadeia ficou um pouco mais complexa diante desse cenário atual, né? Eu acho que a primeira distinção que a gente tem que fazer é do assédio e do dano moral. A palavra assédio, ela sempre nos remete ao verbo assediar, que é algo insistente. Então, seja o assédio processual, que é quando o advogado usa de meios protelatórios, incidentes e abusa do direito de defesa ou de direito de pretensão, e aí o juiz pode chegar uma hora e falar, olha, é um assédio processual. Seja o assédio sexual, né, que está contemplado no Código Penal, quando alguém busca desejos libidinosos e começa a assediar sexualmente a sua subordinada ou o seu subordinado, e o assédio moral, né, que também é chamado de mobbing, também é chamado de acoso na Itália, tem várias nomenclaturas aí para o assédio moral, que também ele decorre de várias situações corriqueiras, como cobrança de metas assintosas, cobranças de metas. Porque, veja, o fato de cobrar metas é possível, nós sabemos, a empresa moderna, hoje, você que trabalha muito com compliance, é possível você cobrar, principalmente no setor de vendas, negócios, advogados têm metas para cumprir, só que o modus operandi, o jeito de você cobrar a meta, por exemplo, quando você ameaça, quem não cumprir a meta vai ser mandado embora, ou eu vou fazer um ranking negativo e mostrar para todo mundo quem que está em último lugar, constrangendo as pessoas que não estão batendo a meta. Então, esse abuso, é o artigo 187 do Código Civil, que ele diz que ao exercer um direito, quando você extrapola manifestamente os fins sociais, da boa-fé, fins econômicos no exercício de um direito, esse direito se torna abusivo e se torna um ato ilícito, e aí caracteriza o assédio. Exato, perfeitamente. E aí, a partir do momento em que a gente, então, identifica esse ato ilícito praticado pelo empregado, esse assédio, então, praticado, é legal a gente trazer um pouquinho de como esse assédio ele pode ser identificado, se ele é um assédio, os tipos de assédio, né? Se ele é um assédio vertical, se ele pode ser um assédio horizontal, como que funciona essa cadeia de identificação do assédio para dentro das relações do trabalho. Só uma coisinha, eu vi que tem ali a Adriele, está perguntando, a live ficará salva? Você tem as manhas de salvar a live? Porque eu não tenho muito. Agora. Quando você encerrar a live aqui, por favor, deixa salva. Quando você encerrar a live, vai dar encerrar, ele vai aparecer embaixo, assim, vai estar escrito, antes de você dar o X, você encerra e vai aparecer assim, compartilhar a live no Story. Aí você aperta esse botão, aí a live fica Não salva. Esqueça de apertar. Eu fiz uma com a Mole, com o Leone, e não salvei nada. Hoje eu vou salvar, então. Por favor. Mas você falava da horizontal e do vertical, aí eu te interrompi. Exato. Desculpa. Imagina. Pode falar. Não, é interessante que o assédio sexual, ele é sempre de cima para baixo. É aquele que, aproveitando-se da sua ascendência hierárquica, que é o chefe em relação ao subalterno, o professor em relação ao aluno, o sargento em relação ao soldado, o padre em relação ao seminarista, é aquele que tem uma condição de ascendência, de superioridade,
e aproveita-se dessa condição de ascendência para chantagear alguém buscando favores sexuais. O assédio sexual, nós sabemos, ele é crime também. Além dele, na esfera trabalhista, ele poder ser suscetível de um pedido de dano moral, mas ele também é um ato criminal. Já na questão do assédio moral, ele pode ser de cima para baixo, né, hierárquico, ou ele pode ser horizontal, entre colegas. E o exemplo clássico aí é dos jogadores que tentam derrubar o seu técnico de futebol. Então, às vezes os jogadores eles se unem lá no vestiário, dizem esse técnico é um mala, nós temos que derrubar esse cara, e aí propositadamente eles fazem um assédio derrubando o próprio superior hierárquico. E existe também o assédio entre colegas, né, que como você bem colocou. Perfeito. Dentro dessas características, até a gente estava conversando esses tempos, falando sobre as características do assediador. Estava até lendo um pouquinho, em especial quando a gente fala de compliance trabalhista, que o assediador ele tem uma conduta típica para a gente saber a identificação dele, né? Ele nega a conduta, normalmente ele acha que o problema são os outros funcionários e não com ele. Isso é natural, então, do assediador para a identificação? Existe também um estudo psicológico do perfil do assediante ou assediador. Então, existe aquele que é inseguro, então, de repente, ele está exercendo um cargo de chefia e aparece alguém jovem, extremamente com virtudes, cheio de virtudes, inteligente, aí aquele chefe fica extremamente inseguro e começa a querer destruir aquela pessoa emergente. Existe o assediante que eles chamam de pitbull, que é um assediante brabo, né? Um assediante que não cumprimenta ninguém, que é mais explícito, né? Existe o assediante que também dissimula, oi querida, querido para cá, querida para lá, mas está sempre minando a autoestima da pessoa, está sempre destruindo a pessoa. Então, psicologicamente falando, nós temos vários perfis de assediante e também de vítima, né? Hoje as pessoas falam muito do empoderamento das mulheres, ou até mesmo das pessoas que estão circunstancialmente como subordinados. Elas também têm que, em certa medida, se impor, né? Porque muitas vezes o assediante ele se aproveita, né, Rafaela, desse perfil de pessoa muito submissa, que não reclama, aí o assediante vai crescendo em cima dessa pessoa e o resultado é terrível, né? Exatamente, exatamente. Essa acho que é uma das modalidades que a gente mais verifica, principalmente quando a gente está implementando, fazendo uma pesquisa de clima, às vezes muitas dentro da empresa, e é uma empresa que tem um esforço histórico de condutas típicas de assédio moral dentro do ambiente de trabalho. Normalmente a gente verifica que são essas situações, as pessoas mais as pessoas mais introspectivas, as pessoas que possuem ali esse receio, essa insegurança, e é uma pessoa que é mais dominadora, acaba assediando ela por essas questões, né? Trabalhando em cima... Uma pergunta para você que é boa de compliance. Fabielle ali está perguntando, mas diante do extrajudicial, como agir com esse assediador? Então, vamos imaginar que a vítima identificou que está sendo assediada com predicados estigmatizantes, você é uma tartaruga, você não faz nada, jogando ela contra os colegas. O que ela deve fazer nessa situação? O que você pensa, Rafael? Perfeito. Em primeiro lugar, a empresa ela precisa ter uma política de compliance, e dentro dessa política de compliance ela precisaria instituir um canal de denúncias, e esse canal de denúncias que seguisse os requisitos ali justamente de sigilo, de privacidade, ao denunciante, se assim ele quiser fazer a denúncia anônima, e essas denúncias serem recebidas dentro do canal de denúncias e passar pelo tratamento de investigação para verificar. Agora, o que acontece? O objetivo do compliance não é só ficar monitorando e investigando o assédio moral a todo momento, mas no momento prévio. É o momento justamente em que a gente quer evitar esse tipo de situação. Dentro do compliance, a gente não toleraria a existência, a prática do assédio moral. Essa é a ideia. Se existir,
a gente vai apurar através da investigação, através do canal de denúncias. Mas antes vem uma medida de conscientização por parte de todos os colaboradores dentro da empresa, que se dá justamente por meio de treinamentos, por meio de ensinamentos. É isso que eu ia falar. E a própria questão aqui da cultura organizacional ou do clima dentro da empresa, que a gente fala muito em pesquisa de clima, do clima organizacional, ela influencia muito para a ocasião e para a ocorrência dentro do assédio moral. Então, por exemplo, às vezes o assediador, ele pratica este ato porque ele não tem o treinamento suficiente para ocupar o cargo que lhe foi lhe dado. Então, muitas vezes, a empresa, por exemplo, isso já aconteceu numa empresa que eu estava fazendo justamente uma implementação de compliance, e aí o que aconteceu? A gente verificava que eles tinham muitas reclamatórias com pedidos de dano moral. Claro, a gente tem toda a dificuldade judicial, que daí depois eu até queria que você comentasse, em razão dessas questões de comprovação do assédio, né, na Justiça do Trabalho, mas como o objetivo do compliance não é olhar para o passivo, mas olhar para a realidade dentro da empresa e criar um clima organizacional melhor, trazendo a produtividade, lucratividade, faturamento, enfim, a gente verificou que tinha um ambiente propício ao assédio, mas que a própria empresa fazia com que o empregado fosse o assediador, o assediante nesse caso. O que acontecia? E aí, como você falou, além do treinamento, você tem que treinar a chefia, porque às vezes, hoje, isso está comprovado, a pessoa é um baita do empregado, funcionário dedicado, mas ele não tem perfil para chefiar, é uma pessoa mais reativa do que proativa, e existe também o que nós chamamos de culpa in eligendo e culpa in vigilando, decorrente do artigo 932, inciso 3 do Código Civil. Quer dizer, o empregador responde por atos cometidos por seus empregados e prepostos em razão do trabalho. Então, a partir do momento que o empregador escolhe aquele chefe de departamento ou aquele supervisor, ele se responsabiliza pelos atos dele. Então, eu concordo com você, porque esses dias eu estava falando lá na BRH, Recursos Humanos, e até falando, vocês têm que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa que está na gerência do RH, a supervisora, é tão estúpida, né, que ela já cria um passivo enorme. Então, outra coisa que você falou também, o ambiente da empresa tem que ser democrático para propiciar uma ouvidoria, propiciar que a pessoa se sinta confortável em denunciar certos comportamentos, porque se você também tem dentro da própria empresa um caça às bruxas, quem dedurar é o primeiro a sair, quer dizer, você tem que propiciar um ambiente onde as pessoas possam fazer denúncia anônima, que você tenha condições de investigar, para você prevenir. Porque hoje é muito importante a prevenção do dano, não lhe parece, Rafael? Exatamente, exatamente. O objetivo até mesmo do compliance é a prevenção do dano, que vai fazer com que a empresa aí tenha todos os resultados positivos, e uma das consequências é a redução desse passivo, né? Da possibilidade da existência do passivo. A gente não elimina, porque é evidente, é um direito garantido a todos, né? O ajuizamento, mas o objetivo ao longo do tempo é justamente a gente ter uma redução desse passivo. Então, essas medidas são necessárias e fundamentais, e é justamente o escopo, o pilar que a gente tem dentro do compliance trabalhista. E eu concordo plenamente, porque o que acontece quando a gente fala, você falou muito bem de canal de denúncias, de investigação, e o que a gente tem aqui para que isso seja efetivo? Porque o que acontece? Às vezes o clima organizacional dentro da empresa está tão desorganizado, ou ela não consegue... O que é o clima organizacional, para a gente trazer para uma situação mais concreta, mais objetiva? O professor da Alegrave tem as suas crenças, os seus valores, os seus princípios. Eu tenho os meus valores, os meus princípios e as minhas crenças, e nós dois vamos trabalhar para uma organização que tem os seus valores, que tem os seus princípios, que tem os seus objetivos. Quando eu misturo tudo isso, eu tenho uma miscigenação de clima organizacional, e a empresa precisa entender isso, porque é um monte de pessoas com valores, com princípios diferentes, que vão trabalhar junto ali para o mesmo objetivo. Então, a gente tem que alinhar essa cultura, né? E é por isso que empresa de familiar que você fala, às vezes uma faculdade ou uma indústria,
que o presidente é o pai, o vice-presidente é o filho, o secretário é o Espírito Santo. Quer dizer, quando você coloca muito a família no meio, fica horroroso aquilo. Por quê? Porque fica muito personalizado. Ah, você tem que agradar a crença do presidente, o filho do dono. Quer dizer, nós temos que ter hoje uma gestão mais profissionalizada, essas que dão certo, mais flexíveis, né, propiciando. E uma questão interessante que nós até prometemos que íamos falar, é a questão do como que fica o assédio durante o teletrabalho. Veja, hoje é muito comum você estar em casa lá trabalhando e um monte de cobrança por e-mail, WhatsApp, tem chefe neurótico, né, que fica o dia inteiro cobrando do empregado. Então, nós temos que tomar cuidado que não é porque você está trabalhando em casa que a porteira está escancarada que você pode ficar 24 horas pressionando o empregado. Uma outra questão também é a circunstância que nós estamos vivendo. Então, a pessoa trabalha com vendas, tem cotas de vendas para vender lá bebida ou vender comercial. É óbvio que nesse instante de recessão econômica, nesse instante onde a economia está muito lenta, você não pode exigir a mesma performance do empregado de vendas na celebração de novos contratos, porque tem empregador e chefes que são meio fora da casinha. Daí ele fala, caiu aqui a tua meta comparada com 2 meses atrás, mas é óbvio que caiu. Então nós temos que ter muito bom senso, sobretudo porque as pessoas hoje elas estão muito irritadas. No início dessa quarentena, nós até que legal ficar em casa, né? Seja ficar com os filhos, com o marido, com a esposa, com o cachorro, ou trabalhar deitado. Só que depois de 8, 9 dias, a gente já começa a ficar irritado. Inclusive com o cachorro, com o papagaio, com o vizinho, com todo mundo, e todo mundo irritado com a gente. Então, as pessoas começam a ficar com o nervo na flor da pele. Então, nós temos que ter disciplina, né? E os chefes também têm que entender isso. Na França tem uma lei famosa, né, dizendo que o empregado não é obrigado a responder e-mails fora do seu horário de trabalho, que é o direito à desconexão. Como é que você vê isso? Você que tem feito assessoria para a empresa. E esse é um detalhe muito importante, porque se a gente olhar lá no parágrafo 5º, agora não vou me recordar exatamente, lá no artigo 4º da MP, em um dos seus parágrafos, que fala sobre o teletrabalho, e que, acho que é parágrafo 5º, ele dispõe justamente que os meios de comunicação, ou e-mail, ou WhatsApp, ele não vai ser considerado como tempo à disposição, né? O que dá uma ideia de que eu não vou ter desconexão com o meu trabalho, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado neste período, como você bem falou, quando a gente trabalha com medidas de compliance, com medidas de clima organizacional, a gente trabalha com isso em todos os ambientes, inclusive na extensão dos ambientes que são para a empresa, né? Então, por exemplo, quando eu estou tratando de um empregado que está em home office, eu também tenho que ter políticas de cuidado com este professor, com este empregado que está em home office, né? Por mais que o home office, a gente tem uma situação complexa de que ele não está submetido à jornada de trabalho, isso não quer dizer que ele trabalhará de uma forma incessante, de uma forma sem o direito a descanso. O direito à desconexão, ele é garantido a todo mundo aqui, né? Então, eu vi um colega ali que, nossa, falou assim, mas até porque o empregado responde o e-mail, o WhatsApp, se ele quiser. Veja que interessante, nós tivemos uma decisão recente do ministro Agra Belmonte, do TST, condenando a empresa em dano moral, e é muito legal esse voto, depois eu posso disponibilizar lá o número do RR, porque ele diz, o argumento da empresa, ela ganhou no Tribunal Regional, acho que foi de Minas, depois o TST reformou para condená-la em dano moral. O argumento, ele diz assim, o argumento da empresa de que, até porque o empregado não era obrigado a responder os e-mails e o WhatsApp, daí ele diz assim, então por que mandou se ele não era obrigado a responder? O ministro põe no voto isso, como que diz? Esse não é um argumento legítimo, você ficar colocando um monte. Tudo é uma questão de bom senso. O empregador pode cobrar? Claro que pode cobrar. Ele pode mandar mensagens 2, 3, 4, pode, mas existe uma linha tênue
entre o que é um assédio, o que é um abuso de direito e o que efetivamente é legítimo para aquela situação, para aquela circunstância. Então, e uma dica interessante, hoje eu estava vendo um podcast lá do meu amigo Cássio, lá do Espírito Santo, o Retrabalho, e eles falavam sobre esse direito à desconexão, e uma coisa interessante é talvez a chefia tomar o cuidado, então, para amenizar um pouco, de quando ela mandar uma mensagem meio reiterada no WhatsApp, no e-mail, ela então pelo menos colocar assim, observação, não precisa ver agora, é que eu me lembrei agora, mandei para você, mas você pode ver isso amanhã cedo, você pode ver isso segunda-feira, vamos dizer se foi uma sexta-feira, não precisa ficar final de semana pensando nisso, porque às vezes o empregador, ele lembra daquilo e fala, puxa, eu tenho que avisar a minha equipe disso, e daí chega 00:30, 1h da manhã, chega aquela mensagem lá, verificar a planilha. Então ponha pelo menos uma observação, dizendo, olha, eu me lembrei agora, desculpe o horário, mas você pode ver isso amanhã. É óbvio, né? E não é só o fato também, um outro ponto, já que a gente entrou dentro desse detalhe, de isso vale para WhatsApp, isso vale para e-mails, não é o fato de você encaminhar por si só a mensagem que ela vai caracterizar um período de trabalho, um período de tempo à disposição. É o fato, é a consequência que vem depois da mensagem encaminhada. Acho que isso é o mais importante, né? Ah, eu mandei a mensagem na sexta-feira, 11h da noite, sábado, 9h da manhã, eu tava mandando mensagem de novo. E aí, conseguiu acessar a planilha? E aí, a hora que você tiver uma resposta, manda aqui para mim. Aí, isso sim, você está ali ficando comprovado que você está incessantemente cobrando essa conduta, essa resposta, né? O fato de você encaminhar, isso acontece muito. Eu tenho um grupo do escritório no WhatsApp gente, nós que somos advogados aqui, não sei como que o Dalegrade está nesse período de home office, ele já deu até um desabafo aqui, que está todo mundo voando ali, mas assim, eu tenho trabalhado à noite, então assim, eu tenho ficado 00:30, 1h da manhã, tenho aproveitado esse período justamente para fazer isso. E eu mando mensagens, mas assim, eu mando justamente porque, pessoal, só para eu não esquecer. Ponto. Eu sempre começo assim. Pessoal, para não esquecer. Itens a fazer. E aí, cada um vai chegar no seu dia, vai chegar na sua hora, até porque está todo mundo no home office, e vai executar ali de acordo com a medida, se não for algo realmente urgente. Mas eu acho que esse bom senso é o que pauta, né? É essa linha. E é o jeito também, divide. É o jeito de se expressar. Às vezes a pessoa põe um monte de exclamação, né? Ou pergunta, você não vai responder o que eu te perguntei, daí põe 8 pontos de interrogação, de exclamação. Eu tinha um cliente, Rafaela, que ele tinha essa mania. Ele ia lá, olhava o andamento no sistema, né? Tá cheio de cliente para isso. Daí ele quer ver se o advogado está atualizado. Então ele já viu o andamento, daí ele chega e diz assim, alguma novidade, doutor? Só que se ele falasse isso, geralmente quando eles vêm perguntar alguma novidade, é porque eles já viram lá no sistema e já sabem que tem novidade, né? E aí, o pior não é isso, é pior que daí ele fala assim, alguma novidade, doutor? E daí punha 8 interrogações. Espero a sua resposta ainda hoje. E um monte de exclamação. Então, quer dizer, é o jeito de falar também. Daí eu comecei a responder para ele, eu falei, nenhuma novidade, e punha 10 exclamações. Amanhã eu vejo isso, ok? E daí uma hora eu brinquei com ele, eu falei assim, mas por que você usa tanta exclamação? Não, desculpa. Pessoalmente ele era um gentleman. Mas quando ele pegava no teclado, ninguém aguentava aquele ó. É a força, é justamente essa questão que a gente tem, né? Quando a gente está por trás da tela, a gente tem todo o poder, o empoderamento diante dessas questões. Mas esse trato, ele é muito importante para todos os pontos, né? Seja para você cobrar, e a gente está falando aqui de um trato virtual, né? Esse mesmo trato que a gente está impondo numa mensagem virtual, numa mensagem via e-mail, ele é um trato que tem que ter essa lisura aqui dentro do presencial, né? Então, o que acontece? Hoje, as pessoas vivem muito mais ou passam muito mais tempo do seu dia dentro do ambiente de trabalho do que dentro da sua residência, né? Se a gente colocar, tirar períodos em que a pessoa
tem que fazer suas atividades, enfim, fora de casa, mas o tempo que ela passa dentro do ambiente de trabalho é um ambiente considerável. E é por isso que a gente vem nessa linha, junto com o compliance trabalhista, de trazer essa harmonia, esse equilíbrio para dentro do ambiente de trabalho, para que a gente tenha justamente a satisfação. Pessoas mais felizes aqui trabalham mais, trabalham melhores, né? E você consegue justamente o engajamento, né? A gente tem que pensar que, da mesma forma que os nossos clientes são os nossos melhores vendedores, os nossos empregados e os nossos submissos também são os melhores representantes da nossa marca, né? Eu acho que essa ideia que precisa estar dentro, né? Que é a expressão longa manus, né? A extensão da mão. Principalmente os cargos de chefia, eles são longa manus do empregador, ou seja, são uma extensão. Quando aquele chefe está falando, ele está falando carregando todo o peso da marca da empresa. Né? Por isso que eu acho assim uma coisa horrorosa quando o próprio garçom do restaurante diz: não, esse prato aí não é bom, isso aqui tá uma bagunça. Ou o vendedor, né? Às vezes você vai fazer uma reclamação, o vendedor diz: você tem razão, isso aqui é uma porcaria mesmo. Quer dizer, isso é horroroso, porque ali perante o consumidor, ou o cliente, o empregado, ele está carregando, ele está representando o próprio empregador. Enquanto a gente conversava, eu achei o número do RR 10377, do ministro H. Belmonte. E ele diz assim, numa parte do voto: para o relator Alexandre H. Belmonte, ao uso e o abuso, e no exercício do direito há uma limitação. Se não era para responder, por que enviou mensagem por WhatsApp? Mandou a mensagem para qual finalidade? Se não era para responder, deixasse para o dia seguinte. Então, ele enfrenta nesse acórdão uma coisa básica que no treinamento deve ser dado aos cargos de chefia. O cuidado, né? Como você... Muita ironia, às vezes, na mensagem, muita cobrança. Eu acho que nós temos, principalmente nesse momento que está todo mundo nervoso, o empregador está nervoso porque nunca se perdeu tanto dinheiro, o mundo vai empobrecer como um todo, as empresas, todo mundo perde nesse momento. Então está todo mundo nervoso. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, até porque vai longe isso ainda. Eu acho que pelo menos aí mais um mês nós vamos, né, ter que nos superarmos. Então é fundamental agora esse treinamento, reuniões também. Tem gente que tem mania de reunião, né? Então tem reunião meio-dia, às 3, às 5, às 7, grupo de WhatsApp, reunião no Zoom. Calma. Exatamente. Senão vai caracterizar assédio. Você mencionou aqui, até deixar registrado, o Yuri, que é juiz do trabalho e é um grande amigo meu também, fala muito sobre compliance trabalhista, inclusive para todos que estão ouvindo aqui, ele e o Fabrício Lima, que também é juiz do trabalho, eles lançaram um livro sobre compliance trabalhista e ele ressaltou sobre algo aqui, que os emotions, que enfim, as figurinhas também podem dizer muito sobre a forma, né? Hoje a gente tá com essa mania, ou fala por figurinhas, ou manda os emotions, manda uma frase que até então não tinha qualquer tipo de conotação, né? Mas depois, na sequência, eu vou lá e mando um emoji que realmente demonstre totalmente algo ao contrário. Então, são questões que a gente precisa pontuar e que a gente precisa ter essa cautela, né? Da mesma forma, com os emojis, são as caras e bocas e jeitos que a gente faz, a entonação que a gente usa neste presencial, né? Então, esse bom senso, em especial neste momento que nós estamos vivendo, é o que nós precisamos, né? Por quê? Primeiro, as empresas não estavam preparadas para ter um home office. Poucos aqui, vamos falar até mesmo de escritórios, poucos escritórios estavam preparados para o sistema de home office, né? Não tinha possibilidade de acesso remoto. As empresas, por sua vez, também não estavam preparadas para sistemas de home office, né? Muitas empresas aí, se valendo do artigo 456 da CLT, estão aqui realizando alterações de funções no sentido de colaboração, pelo princípio da cooperação. Então, eu sou atendente, agora eu estou no home office fazendo uma outra função ali, respeitando todos os critérios legais. Inclusive, o Yuri Pinheiro está aí, tá? E o professor Hélio Gustavo também está mandando um abraço aí para nós. Na live, olha, eu vou te falar, Hélio. Ele só quer saber um abraço para os dois.
E o assédio moral organizacional, que também é uma questão interessante. Quando fala em assédio moral, nós temos aquele clássico que é quando alguém implica com o outro, discrimina aquele indivíduo, eu não gosto dele. Existe muita competitividade entre mulheres, por incrível que pareça, mulher com mulher é muito competitiva. O homem tem mais desejo de poder. Não que a mulher não tenha, mas o homem é mais obstinado pelo desejo de poder. E a mulher tem mais competição entre elas. Então, existe aquele assédio moral que eu discrimino alguém, eu faço uma perseguição assintosa em relação a alguém, mas existe hoje o assédio moral organizacional, também chamado de assédio moral empresarial ou corporativo, que é quando a própria política da empresa, de alta produtividade, de alta cobrança, ela impõe um assédio. Ela é uma política tão agressiva, né, de cotas, de metas, de exposição, de reuniões, de cobranças, que aí não é aquele assédio moral clássico de alguém com alguém, mas é o assédio moral que está arraigado na política de produtividade, na política da empresa como um todo. E hoje me parece que nós temos mais dessa espécie de assédio moral organizacional do que propriamente daquele assédio moral clássico que nasceu o Instituto, não lhe parece? Muito, muito. Até por conta desse anseio das empresas de crescimento, de prospecção, elas acabam justamente adotando medidas que fomentam, que fortalecem esse tipo de competição, esse tipo de uma conduta negativa por parte dos próprios funcionários, mas não porque eles são assim, porque a empresa ou as políticas que foram adotadas por essa empresa traz esse ambiente que promove aqui, que fica fácil a verificação de um assédio organizacional. Agora, falando já dessas questões de assédio moral, assédio organizacional, um assédio sexual, quando a gente, passando aqui do limite extrajudicial, quando a gente está já numa reclamação trabalhista, ou seja, eu criei o risco, eu não cuidei do risco e esse risco que era provável aconteceu e teve um reflexo dentro de uma reclamação trabalhista. Como que ficam as questões probatórias, né? Eu vi muita gente comentando ali, falando a gente tem muita dificuldade de comprovar o assédio. É realmente essa dificuldade em juízo ou a gente tem formas e mecanismos, uma vez que eu estou sentindo que eu estou sendo assediada no meu ambiente de trabalho? O que eu preciso fazer, quais as medidas que eu preciso adotar e os meios de prova? Eu acho que a dificuldade maior é no assédio sexual, porque geralmente no assédio sexual ele é dissimulado, é aquela coisa que todo mundo vai embora, daí ele deixa aquela subalterna que ele está assediando, vem aqui na minha sala, fecha a porta, todo mundo foi embora, porta fechada. Eu nunca vou esquecer uma situação de uma cliente que chegou para fazer um relatório, para nós ingressarmos com uma ação trabalhista, e quem assediava era o presidente do sindicato, ela era a secretária do presidente. Daí ela contou e chorou, se emocionou. Eu falei, olha, nós podemos entrar com a ação, só que é muito difícil a prova, porque você está dizendo que ele fazia isso quando só estavam vocês dois, você deveria ter gravado a conversa. Daí ela falou, mas eu gravei, doutor D'Alegrave. Ela pôs um microfone aqui, tipo uma lapela, assim, só que ela pôs no sutiã. E gravava a conversa. Aí o que nós fizemos? Nós degravamos todos aqueles diálogos erotizados e de assédios, colocamos na petição inicial e dizendo, olha, a gravação segue em anexo aqui. O que aconteceu? Acordo, né? Presidente do sindicato, ação contra o sindicato, abafou e foi feito um acordo. Então, o assédio sexual, ele tem uma dificuldade maior de prova, porque geralmente ele é feito às escondidas. Já o assédio moral, já não é tanto, porque às vezes por exemplo, uma política de produtividade, um assédio organizacional, é só juntar os e-mails, as mensagens, o regulamento de empresa, ata de reunião, quem testemunhou aquela reunião, onde gritava, onde se exigia, né? Agora, a orientação que a gente faz, e que eu tenho certeza que você faz também, é de você procurar documentar o máximo possível, que a gente chama isso de prova pré-constituída. O que é prova pré-constituída? É quando eu já vou preparando toda a documentação, seja a troca de e-mail, seja o WhatsApp, seja qualquer tipo de informação,
eu vou preparando isso, porque o dia que eu precisar provar, atestado médico, declaração do psicólogo, da psiquiatra, quando eu precisar comprovar, eu já tenho. E também, eventual reclamação, uma empresa mais organizada, que tenha ouvidoria, que tenha canal direto, de denúncia. Então, formalizar a cópia do e-mail, porque daí diz, olha, no histórico da petição inicial, você já diz, olha, no dia tal, pela primeira vez, a reclamante fez a seguinte reclamação, transcreve-se. Então, nesse sentido. E prova testemunhal também, né? Exato, exato. Primeiro, quantos minutos nós temos aí, Rafaela? Você que é experiente nesse negócio. Eu acho que tem mais uns 10 minutos aqui. Uns 10 minutinhtos. Não podemos passar, porque a última vez estava com o Leone lá e pá, acabou tudo. Mas com vocês dois, até deixa eu passar aqui. Acho que o desembargador e professor também, Cássio Colombo, está nos acompanhando aqui. Um abraço. Tive a oportunidade de conversar com ele num evento. Cássio. E lembro, inclusive, que foi numa sessão da turma do TRT em que o Dalegrave me emprestou a tal da beca milagrosa. Gente, eu me lembro disso. Eu me lembro disso. Deu muita sorte. Você tá com saudades da sustentação oral do tribunal, Rafael? Eu falei com a Letícia esses dias, eu falei, eu tô com saudades. Para falar a verdade, eu não tô com saudade de fazer sustentação. Eu ainda tô num estágio que ainda tô curtindo aqui a quarentena, mas daqui a pouco já vai bater saudade. Eu confesso que sim, que eu tô com saudade, sim. Eu tava brincando aqui, mais uma vez, eu estava sem beca para fazer a sustentação, e, gente, no Paraná se usa beca, tá? Porque aqui no Rio de Janeiro, você sustenta do jeito que você chega, né? Então, assim... Sério? É uma zona. Então, assim, não tem a necessidade de beca, enfim, todo aquele formalismo que a gente acompanha dentro do Paraná, que é um pouco mais relativizado, assim, por assim dizer. E aí eu fui fazer a sustentação do Dalegrave, estava lá, e aconteceu justamente que eu estava sem beca. A sorte que o Dalegrave gentilmente me emprestou a beca dele sob a condição de que ela me traria muita sorte. Deu, obrigada. Olha lá, o Cássio Moura lá tá brincando que eu tô com um cara aqui, não sei do quê. Eu já fiz propaganda do teu podcast aí, Cássio Moura, e você vem falar isso? Vamos terminar, então, falando sobre efeitos contratuais. Que tem para a vítima, né, do assédio, ela pode entrar com uma rescisão indireta do contrato, porque ela não é obrigada a ficar recebendo aquela carga de assédio diuturnamente, e às vezes é um constrangimento, às vezes a gente traz esse para um plano jurídico, técnico, mas a vítima de assédio, ela sofre muito, né, ela chega às vezes chorar, às vezes ter ideias suicidas, porque ela não pode perder o emprego, ela tem medo de denunciar o chefe, é constrangedor para ela. Então, o que ela pode fazer? Em último caso, se nada deu certo, as denúncias, né, ela pode, então, postular uma rescisão indireta com base no artigo 483 da CLT. Não cumprir o empregador as obrigações do contrato, porque uma das obrigações é o tratamento com lealdade, um tratamento com equilíbrio, que a gente chama isso de dever anexo ao contrato, né? Numa visão moderna de contrato de trabalho, não existem apenas as obrigações principais, trabalho e remunero. Existem também os deveres anexos, que são os deveres implícitos ao contrato de trabalho, que é o dever de lealdade, de informação e proteção. Existe uma doutrina do Antônio Menezes de Cordeiro, um português, que ele simplifica isso, dever de informação, proteção e lealdade, enfim, né? Então, nesse caso, a partir do momento que o empregador extrapola o seu ius variandi, porque nós sabemos que o artigo 2º da CLT diz que o empregador tem esse poder de dirigir a atividade, mas quando ele extrapola isso de uma forma insistente, seja na sua política de produtividade, seja porque está perseguindo alguém, ele está cometendo uma falta grave. E aí, além do pedido de dano moral, esse empregado que não suporta mais isso, ele pode postular rescisão indireta do contrato de trabalho. E aquele que assedia, ao ser descoberto, e às vezes é descoberto só depois que vem uma ação trabalhista posterior, o empregador pode apurar o caso, e se ele descobrir que efetivamente aquele chefe de departamento
assediou sexualmente o seu subalterno, ou assediou moralmente o subalterno, ele pode e deve dispensar por justa causa esse empregado. Até para mostrar também para os demais empregados que a empresa não se coaduna com esse tipo de conduta. Então, como efeitos contratuais, nós temos para a vítima a figura da rescisão indireta e dano moral, e para aquele que foi descoberto na sua atitude leviana de assediante, a rescisão por justa causa. Perfeito. O que você pensa disso? Concordo também em relação a essas questões e a demissão por justa causa, que quando a gente tem uma política de compliance e, por exemplo, teve um canal de denúncias, é muito importante que a gestão desse canal de denúncias, o filtro, seja feito por uma pessoa terceira, por um terceiro alheio à empresa. Até porque, muitas vezes, o assediador pode ser um dos gestores ali, né? Uma das questões e ter acesso, o que vai mitigar todo esse canal de denúncia, né? Então, tem um canal de denúncia que funciona no e-mail lá, yahoo.com.br, ou tem um e-mail via Gmail, onde eu tenho a identificação e vai direto na caixa dos gestores, por exemplo. Esse canal de denúncia, ele simplesmente ele é para inglês ver, ele não vai ter eficácia nenhuma, porque se cai na caixa do assediador, justamente, né, é óbvio que não vai ser procedente, é óbvio que a gente não vai ver essa investigação indo adiante. Agora, uma outra questão, até já para a gente quase estar no nosso tempo, o que acontece? A gente está falando de muitas medidas protetivas, de muitas medidas aqui acautelatórias que a gente pode realizar para não incidência do dano moral, mas vamos imaginar que a gente verifique justamente a ocorrência desse assédio, né, na verdade. E uma vez que a gente vai para a justiça não nos responde, talvez, com os valores indenizatórios satisfatórios, ou ainda que sejam satisfatórios ao próprio dano ocorrido dentro da vítima, o que faz com que as empresas, então, elas, por muito tempo, na verdade, elas chegaram a não ter tantas cautelas assim para cuidar do assédio, né? Ou para tratar essa questão, porque muitas vezes a empregada sofria, a indenização era de 2, 5 mil reais. Como que você vê essas questões, esses valores de indenização que são aplicados a título de assédio moral e a própria reparação ali, o caráter repressivo, né, que teria que ter essa indenização para as empresas? Eu acho que varia muito de juiz para juiz, né? É meio uma loteria essa questão. Dependendo da vara do trabalho que cair a atuação, você já sabe se você vai ganhar, se você vai perder, se o dano moral vai ser alto, a turma do tribunal também. Turma do TST também, infelizmente, por mais que nós façamos um trabalho bem bacana, seja o advogado do empregado ou da empresa, também existe um fator que não depende só do advogado. São vários. O sucesso de uma ação trabalhista, seja para o empregado ou para o empregador, ele depende, primeiro, do fato, quem tem razão. Segundo, da prova. Terceiro, do advogado que conduz ato por ato. Você tem que fazer uma audiência bem feita, ser claro nas peças. E também o fator sorte de você pegar um juiz com um viés ou mais patrimonial ou mais existencial. Então, o dano moral, ele, infelizmente, ele varia muito. A reforma trabalhista, nos artigos 223 e seguintes, eles tentaram trazer um tabelamento ali, mas ainda assim, esse tabelamento ele dá uma margem discricionária alta para o juiz, para ele enquadrar se aquele dano moral é leve, médio, grave, gravíssimo, né? Mas eu acho que, nesse particular, ele ficou um pouco melhor no sentido de não ter tanta discrepância. Eu, particularmente, sou contra o tabelamento, mas eu tenho que admitir que, nesse sentido, ele aproximou um pouco, porque antes tinha, desde indenização lá do tribunal, a gente vê isso, né, Rafa? Dano moral, defiro R$1.000. Meu Deus do céu, R$1.000 de dano moral. E também tem pessoas que põem lá 500 mil, 400 mil. Então, me parece que, na minha opinião, o dano moral é baixo no Brasil. Se você comparar, eu fiz um estudo, quando escrevi a minha tese de doutorado, Responsabilidade Civil no Direito do Trabalho, eu fiz um estudo comparativo entre a jurisprudência civil e trabalhista. E a jurisprudência civil, ela difere valores mais altos do que a Justiça do Trabalho de uma forma geral. Mas isso flutua muito, né? À medida que vai mudando a composição do TST, que está lá em cima, né, vai mudando também os parâmetros para a indenização. Rafaela, eu acho que o nosso tempo está encerrado, eles vão nos cortar. E você tem outra live daqui a pouco, né?
Tenho. Inclusive, não esquece de salvar essa, viu? A gente já deu o tutorial. Ah, é verdade, ainda bem que você falou. Obrigado, nós estamos juntos aí. Qualquer momento vai sair a nova medida provisória. Agradeço as pessoas que tiveram com a gente durante esses 60 minutos. E a qualquer momento aí nós falaremos mais sobre esse assunto. A gente está no plantão trabalhista aqui, né? Um abraço para vocês. Tchau, vou salvar lá, hein? Ó, salva lá, então. Tchau, tchau.